pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rami e na aula de hoje vamos começar a aprender equação do primeiro grau. Olha, é um assunto que eu gosto muito, porque foi a partir do conhecimento desse assunto que eu comecei a gostar de matemática, tá? Então, se hoje eu sou um professor de matemática, foi porque eu amei o assunto equação do primeiro grau. Então, vamos partir aqui para a definição. Primeiro, antes de falar de uma equação do primeiro grau, vamos verificar primeiro o que significa equação. Equação nada mais é do que uma sentença aberta. Toda sentença aberta, ela tem que ter uma incógnita, tá? O que é uma incógnita? É um termo desconhecido, tá? Termo desconhecido. Tá aí. Que pode ser indicada por uma relação de igualdade. Então, vamos para a seguinte situação. Pense num número. Você pensa num número qualquer. Eu, professor, vou pensar num número qualquer. Vou pensar num número X. Né? Estou pensando num número qualquer. E eu quero pegar esse número e multiplicar esse número por um outro valor. Que no caso eu estou multiplicando por 2. Vou colocar um pontinho aqui para indicar que eu estou fazendo a multiplicação. Tá? Então, eu pensei no número, multipliquei esse número por 2, acrescentei 4. E o resultado aqui deu 10. Será que você é capaz de descobrir qual o número que o professor pensou? O professor pensou no número, multiplicou por 2, somou 4 e o resultado deu 10. Bom, o objetivo nesse momento não é necessariamente resolver essa equação, e sim mostrar quando que eu tenho uma equação. Tem uma equação quando eu tenho um termo desconhecido e uma igualdade. Se nesse momento você tentasse resolver o que você está acabando de ver, você teria que atribuir valores para esse valor de x. Né? Você poderia, por exemplo, falar que esse x é igual a 1. Será que é 1? Será que esse x é 2? Será que esse x é 3? Será que esse x é 4? E aí você teria que fazer alguns testes, porque até o momento você não tem nenhuma ferramenta que te permita descobrir qual é o valor dessa incógnita. E aí você iria fazer alguns testes. Então você colocaria o 2, e aí você colocaria vezes 1. Ora, 2 vezes 1 é 2, e 2 mais 4 é 6. Teria que dar 10. Tá, então vamos fazer um teste. Vamos fazer um outro teste. Vamos colocar agora o número 3. Se eu colocar o número 3 no lugar da letra X, 2 vezes 3 é 6. Tá? E quanto que é 6 mais 4? Opa, é 10. E olha que legal, aqui também tem 10, aqui é 10. Então significa que o número que o professor pensou foi o número 3. Nossa, professor, então quer dizer que isso é equação? Toda vez que eu tiver que resolver uma equação, eu vou ter que ficar atribuindo valores para essa incógnita até encontrar? Por isso que nós vamos aprender alguns princípios. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de a gente partir para esses princípios que eu mencionei no quadro anterior, nós temos que diferenciar o que é uma equação do primeiro grau de outras equações. E também conhecer alguns nomes que aparecem numa equação do primeiro grau. Vamos lá? Então, nesse primeiro caso, eu tenho 2x mais 3 igual a 11. Tudo bem? Ela é uma equação do primeiro grau por quê? Porque o maior expoente da incógnita é 1. Então, eu digo que nesse caso eu tenho uma equação do primeiro grau. Só, mas não tinha 1, você que colocou. Gente, quando não tem nada, é 1. Sempre, quando não tiver nada em cima de uma letra, é 1. Então, vai ser do primeiro grau. Porque para definir se ela qual o grau de uma equação, eu olho para o maior expoente da incógnita. Por exemplo, nesse outro aqui, eu tenho aqui essa incógnita x e o expoente aqui é 1. E qual é o expoente aqui? 2. Qual que é o maior? O 1 ou o 2? O 2, então é de segundo grau. E aqui embaixo eu tenho expoente 1, expoente 2, 3 e 3. Qual que é o maior? O 3, então é terceiro grau. Tá bom? Só que nós vamos aprender, nesse primeiro momento, apenas equações do primeiro grau.
Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. E nós temos que definir algumas coisas. Primeiro, o que está do lado esquerdo da igualdade nós vamos chamar de primeiro membro. Primeiro membro são todos os termos que estão aqui do lado esquerdo. E aqui eu tenho o segundo membro. Além disso, eu tenho alguns termos aí, né? Eu tenho alguns termos, deixa eu escrever aqui, ó, termos. E esses termos, eles são classificados em numéricos, tem termos que são numéricos, e tem termos que são algébricos. E é muito importante a gente conseguir classificar isso. Olhando para essa equação, quais são os termos que são numéricos? Bom, os numéricos é o 2 e o menos 5. E quais são os algébricos? Os algébricos são aqueles que têm um número e uma incógnita, ou apenas uma incógnita. Então, nesse caso, é o 3x e o 2x. Tá bom? Eu queria fazer só uma observação aqui. Quando eu tenho um termo algébrico, eu sempre vou ter um coeficiente. O coeficiente vai ser o número que está multiplicando a incógnita. Então, nesse caso, aqui, ó, coeficiente. Então, o coeficiente do termo 3x é o 3 e o coeficiente de 2x é o 2. Tá? Ah, professor, e se porventura aparece, por exemplo, o x sozinho? É um termo algébrico, mas ele está sozinho. Cadê o coeficiente? Quando isso acontecer, o coeficiente é 1. Tá bom? Próximo quadro. Bom, como eu havia dito, é interessante que nós tenhamos aí habilidades em alguns princípios. Então, segue aí o princípio aditivo. Imagine que você tem um número 2 aqui e eu digo que 2 é igual a 2. Isso é uma verdade, ninguém discute. Muito bem. Agora, se porventura eu coloco 2 aqui e acrescento a esse 2 o número 3, vai dar 5, professor? 5 é igual a 2? Não, 5 não é igual a 2. Mas o que eu posso fazer para continuar com uma sentença verdadeira? Ué, eu poderia acrescentar 3 aqui também. E aí eu teria 5, que é igual a 5, e eu tenho uma igualdade que é verdadeira. Até aí tudo bem. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 7, tá? É igual a 7. E se eu, ao invés de acrescentar uma quantidade a ambos os membros, eu retirar? Será que a igualdade vai ser válida ainda? Que tem uma verdade, né? Então, se eu pego o 7 e retiro, por exemplo, o número 3, vai dar 4. Mas 4 não é igual a 7. Isso é falso. Mas para continuar sendo verdadeiro, eu posso retirar 3 daqui também. E aí eu vou ter aqui 4 e aqui 4. E aí eu tenho uma verdade. Qual é a conclusão olhando para esses dois exemplos iniciais? Que quando eu acrescento quantidades iguais a ambos os membros, a minha igualdade ela não é alterada. Quando eu retiro quantidades iguais de ambos os membros, a minha igualdade ela não é alterada, ela continua sendo verdadeira. Tá bom? Então vai ser muito útil esse princípio. Observe esse exemplo. Existe um número que eu estou pensando nesse momento e você vai ter que descobrir. Que menos 4 tem que dar 10. Um número menos 4 é igual a 10. Se eu for aplicar esse princípio para deixar a incógnita sozinha, o que eu poderia fazer? Se aqui está menos 4, eu poderia acrescentar 4 desse lado e para a igualdade se permanecer válida, acrescentar 4 do outro. E olha só, menos 4 com 4 dá 0. Qual o valor de x? 10 mais 4, 14. Tá? 14 é o valor de x. Então, essa é a solução do meu problema. Aqui, se eu coloco, por exemplo, x mais 5 é igual a 12. O que eu posso fazer?
para o x ficar sozinho no primeiro membro. O que eu posso fazer? Eu posso retirar, desculpa aí, vai ficar um pouco pequeno, retirar 5 daqui e retirar 5 daqui. Ora, 5 menos 5 deu 0. Qual vai ser o valor de x? 12 menos 5, 7. Tá aí. Tá? Vamos partir para o próximo princípio. Princípio multiplicativo. 3 é igual a 3 e ninguém discute. Isso é uma verdade. Mas se eu pego esse 3 e multiplico esse 3 por um certo 2, dá 6. E para permanecer verdadeiro, eu tenho que multiplicar por 2 do outro lado. Porque aqui vai ser 6, aqui 6. E eu vou ter uma sentença verdadeira. Não se alterou. Se porventura eu tenho aqui 6, e eu multiplico aqui por exemplo, 1/3. E aqui também, por 1/3. 6 vezes 1 é 6. E 6 dividido por 3 é 2. 6 vezes 1 é 6. 6 dividido por 3 é 2. Então, tem uma verdade aqui e uma verdade aqui. Então, não se alterou. Vamos refletir. Assim, quando eu multiplico por 1/3, é equivalente a dividir por 3. Tá? Então, assim, eu poderia simplesmente dividir esse 6 aqui, por exemplo, por 3 e dividir esse 6 por 3, que daria 2. Porque quando eu faço a divisão, estou nada mais, nada menos do que multiplicando pelo inverso desse número. Tá? Vamos fazer esses exemplos aqui. Existe um número que está sendo multiplicado por uma incógnita, cujo resultado dá 15. Eu posso fazer o quê? Eu posso dividir ambos os membros por 3. E aí eu vou ter que x é igual a 5, porque esse 3 vai embora com esse 3. E 15 dividido por 3 é 5. Aqui, para o x ficar sozinho, quem que deve sair? O 2. Então, eu posso dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. E aí, ó, o x fica sozinho e aqui fica valendo 6. Tá? E se eu colocasse, por exemplo, uma letra E? Vai. Menos 2x é igual a menos 10. Perceba que se eu multiplicar ambos os membros por menos 1, menos com menos, numa multiplicação, é mais. Menos com menos é mais. E para o x ficar sozinho, eu posso dividir aqui por 2, divido aqui por 2. Conclusão, x é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha entendido e na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo esses princípios. Até mais!